Bom dia, profeta Vanderlei. Mais uma mensagem. Quando o Espírito soprar. Daniel Salles. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Bom dia, mais uma mensagem. Demorei um pouco por motivo de saúde. Vamos orar agora para nós falarmos com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, que essa mensagem possa ser passada, não só por mim, mas por todos que estão passando ela, para finalizar a pregação do Evangelho, finalizar essa vida sofrida, tudo nesse mundo. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Olha, será que tem algum sinal que vai ser o último a se cumprir?
guerras, terremoto, fome, furacão, enchentes, sinais no sol, tudo isso já vem acontecendo há talvez décadas ou há centenas de anos. Mas sabe qual é o último sinal que encerrará a graça? Para quem se perder. Para quem se salvar, não. Não vai encerrar a graça. Ela, aliás, nunca vai encerrar. Abra suas Bíblias em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. O último sinal que vai finalizar essa vida de 6.000 anos de pecado é o evangelho do reino em testemunho em todas as nações. Nós sabemos que tem a China e a Índia, que tem mais ou menos 3 bilhões de pessoas que não têm um evangelho. Mas a internet, e vão ver quem vai finalizar ele mesmo, e quem já está finalizando. Para finalizar a pregação do evangelho, é necessário que haja uma abundância. E essa abundância é o derramamento do Espírito Santo, a chuva seródia. Joel 2:28 diz: Eis que naqueles dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os velhos sonharão, os jovens profetizarão, os mancebos terão visão. Esses ainda não aceitaram a verdade. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, no qual o sol se converterá em saco de cinza e a lua em sangue, e de sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, Joel 2:23, não tem uma abundância de chuva, não tem a chuva em abundante, a seródia, sem primeiro tem a temporã. Joel 2:23, e vos, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia. Verso 24, e as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Então, pastores não vai dar conta de batizar os membros. Vai ser nós, membros, que vão batizar pessoas, batizar os membros não, batizar os de fora. Certo? Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus subiu ao céu, ele ficou 40 dias aqui na terra, ele já estava imortal e cheio do Espírito Santo. Aquilo ali estava sinalizando como ele viria a sua segunda vinda, os anjos, os varões, e em João 16:7, João 16:7, vamos ver o que João 16:7 fala. João 16:7, que Jesus disse: Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, precisava Jesus ir para o céu para o trabalho de intercessão e expiação do santuário que vocês encontram em Hebreus 8:1 e Daniel 8:9 ou 12. Agora,
a primeira vez que o Espírito Santo veio na época de Cristo foi os apóstolos. Atos, foi aqui, Atos, foi aqui, Atos 2:1, e se cumprindo-se dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de vento, um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, gente da Panfilha, da Mesopotâmia, da Frigília, os Elamitas, a Ásia, Capacedônia, e eles disseram: quem são esses que estão falando nossas próprias línguas e nós entendemos? Não é línguas bajular que ninguém entende, não, certo? O Espírito distribui a quem eles o dom a quem ele quer dar. E o derramamento forte para os últimos dias. Está em Atos, o sermão de Pedro converteu 3.000 pessoas. Só que hoje o mundo está cheio, né, de gente. Mas não tem, tá cheio de gente, mas tem muitos pregadores também. A igreja profética tem quase todos os países. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei meu espírito sobre toda a carne. Os jovens sonharão, os velhos terão visões, os mancebos profetizarão. Até sobre os meus servos e a minha serva derramarei meu espírito naquele dia. Farei prodígios em cima no céu, embaixo na terra, fumo, sangue e calor de fogo. E o sol se converterá escurecerá, a lua se tornará em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. De sorte que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, eu vou mostrar para vocês 2 tipos de pessoas que está no caminho de Deus ou que está procurando Ele, que recebe a chuva seródia. Vamos lá. A finalização da pregação do Evangelho, nós remetemos para o juiz de Deus, a última igreja e a última mensagem, que é o livro do Apocalipse, e as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14:6. O primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo, em grande voz: temam a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. A primeira parte dessa mensagem é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Mostra a lei como norma do juízo e o sábado, que Deus fez tudo em 6 dias e descansou no 7º, que também é o selo de Deus. E o Espírito Santo precisa da água para batizar. E a água lá representa 3 coisas: o juízo de Deus, como nos dias de Noé, nós ficar preparado, e muita água para poder batizar as pessoas, porque sem água não há batismo das águas. O principal é o batismo do Espírito Santo, desde que a pessoa não pode batizar nas águas, ou se vamos que as águas secam, que Deus não vai deixar acontecer. O batismo do Espírito Santo resolve, que é o batismo para arrependimento. E em Mateus 2, João Batista falou assim: eu batizo com água, mas não sou digno
está chegando aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, no qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias, e com a pá que tem na mão, ele colherá o trigo para o celeiro e separará a palha para o fogo que nunca se apagará. Isso é no seu batismo individual. Essa é uma característica. E lá nós vimos os discípulos recebendo todos o Espírito Santo. Eles orou 10 dias, não tinha divisão, era a igreja que Cristo teve. Os 11 discípulos estavam lá, certo? O apóstolo Paulo poderia estar, acho que estava, mas e os 11 discípulos? Você tem que ver isso aí. E nenhum momento, só talvez até na arca de Noé teve o joio e depois ele saiu, certo? Quando tem na igreja de Cristo teve o joio, esse vai ter sempre. E a Bíblia diz que eles crescerão juntos, ninguém pode julgar. Então, eles partiam o pão de casa em casa depois, tudo era em comum, certo? E tinha alegria com singeleza. Ele já esperava que Jesus voltava. Jesus vai voltar agora, nessa geração. Então, o que acontece? Quando você batiza nas águas, que você não depende, não é porque o outro está batizando, nada disso. Lucas 11, de 11 a 3. Por acaso, os vossos pais sendo maus, vocês pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra. Vocês pedir um ovo, ele dará escorpião. O vosso pai, quanto mais o vosso pai que está no céu, ele dá o Espírito, ele quer dar o Espírito Santo a quem vos pedir. Se você não pedir o Espírito Santo, ele não vem. Se você não começar a se preparar para ele vir, também ele não vem. E uma das coisas do Espírito Santo é trabalho, viu? Isso é espiritual, certo? Então, a segunda mensagem, que é a queda de Babilônia, do segundo anjo voando pelo meio do céu, caiu Babilônia. Ela vai ser desmascarada com o seu vinho da sua perdição, da sua contaminação. O terceiro anjo já dá uma advertência. Viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: se alguém adora a besta, recebe sua marca, sofrerá as pragas e será destruído com fogo e enxofre. Essas 3 mensagens, elas estão sendo pregadas e soarão à terra. E a última mensagem vai ser finalizada pelo Espírito Santo. O último anjo de Apocalipse 18:1. João viu descer do céu um anjo e a terra se iluminou com sua glória. E ele dizia: caiu Babilônia. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: sai dela, povo meu. 1,4 bilhão de católicos. Esse Deus está por último, mais forte ainda. E nós juntos. Pensa, você vai cruzar os braços e deixar que Deus, às vezes, te pega até aqui na terra deitado e te leva para o céu. Deus não faz isso com ninguém, não. Certo? Deus quer ver nossa participação. Muito bem. Agora, o capítulo 10, o livrinho que é o Apocalipse, volta de Jesus, finalização da pregação do Evangelho. O capítulo 12:1, a igreja profética, a mulher vestida do sol, coroa dos discípulos, a lua, velho e o novo, os discípulos. E a característica dos que estão pregando o Evangelho e vai estar preparado, vivos, quando Jesus voltar. O versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. É os 10 mandamentos, incluindo o sábado. E a lei não como para me salvar,
mas como o testemunho que eu sou um cristão. Porque Jesus falou que eu tenho que testemunhar diante dos homens para ele testemunhar diante do Pai. E os frutos da fé, certo? Porque eu estou salvo em Cristo, eu guardo a lei, certo? Guardo a lei para ficar preparado também quando Jesus voltar para me salvar desse mundo. Não haver salvo para sempre. Salvado do caminho da morte eterna. Muito bem. E Romanos 9, 27, Isaías pregou para os egípcios, e eles foram como a areia do mar, mas quem vai ser salvo é o remanescente. E Deus abreviou aqueles dias. Apocalipse 13 tem a tríplice mensagem diabólica. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono, e a segunda besta os Estados Unidos. Como tem um falso profeta também em Apocalipse 16. Falsas curas. Satanás primeiro eles vão enganar, ressuscitando pessoas da família, as pessoas vindo falar a mesma voz, a mesma pessoa. Lembra que Saul lá veio a pessoa de Samuel, ele pensou que era Samuel, não era? E aí muitos vão se curvar diante. Por quê? Porque não está empenhado nas coisas de Deus. Satanás só engana quem não quer ir para o céu, ou quem quer ir para o céu de uma maneira fácil. Isso aí, esses ele engana. O mais, carregue sua cruz, certo? E depois ele vai imitar a volta de Cristo, ele vai pisar no chão, faz fogo descer do céu à vista dos anjos. Não é de se admirar que o próprio demônio se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, no qual o fim deles é conforme as suas obras. Agora, Apocalipse 14, 1, o selamento também, os 144 mil, todos salvos, é uma complementação, que ele é simbólico. Apocalipse 13, a marca da besta, que hoje eles pregam talvez mais esse cenário global, parece sem fim, a falsa liberdade religiosa, prometendo a glória, prometendo felicidade em tudo, mas por detrás vai ser a marca do inferno, que Deus não quer para ninguém, finalizará nela. Apocalipse 13, 16. E Apocalipse 16, 1, as pragas daqueles que não aceitou as 3 mensagens angélicas e não quis fazer parte do remanescente e não saiu das igrejas que não pregam os mandamentos de Deus e a salvação únicos escravos pela graça, que é a profética adventista e a prostituta é Roma. Só que a mãe tem as filhas, né? E os 144 mil, quando fala que eles não contaminaram com mulheres, é as doutrinas, os dias falsos de guarda, as comidas, principalmente, certo? Outra coisa importante, o estudo da Bíblia, trabalho missionário, investimento na obra de Deus, orar, testemunhar. São 5 coisas que o Espírito Santo só vai ficar nos vivos naqueles que tiver preparado, certo? Por isso que quem é uma vez salvo para sempre, aqueles que vão morrendo toda hora em Cristo, certo? Eles passou pela morte, mas ali eles não perdem ela. É mais fácil não ter salvação do que eles perder ela. Que no último segundo, o último pensamento, o último pedido a Deus, certo? Muito bem. E Apocalipse 19, a volta de Jesus. Apocalipse 10, o livro do Apocalipse, os últimos acontecimentos e a graça das 3 anjos. Apocalipse 12, a mulher profética desde o céu, né? Noé, remanescente, Daniel, a igreja Éfeso, finalizando na 7ª Laodiceia, que hoje está adventista. Mas Jesus tem gente em todas as igrejas.
E a característica, se guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Cristo. Aí agora você vai fazer igual Jesus perguntou ao jovem rico. Se ele guardava os mandamentos de Deus. Citou alguns. E o 13, adoração a bestas. Elas fará curas, prodígios e fará a besta falar. E matar os que não adorar, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Eu vi um falando aí, igual os judeus, que não tem Jesus no Velho Testamento. Lá na fornalha de Nabucodonosor, quando ele viu um quarto homem, ele falou o quê? Viu um quarto homem, mas ele não era dos 3 que jogou, ele parecia o filho do homem. De Ezequiel 28:12, Deus diz, a palavra de Deus diz: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Muito bem. E Apocalipse 14:1, os selados, 14:6, a finalização da pregação do evangelho, e 15:1 já tem as pragas, 15:3 já está no trono de Deus, e elas confirmam em 16:1 e 18:1, a última chance, é o Espírito Santo, já fala logo Babilônia, né? Igreja Católica talvez vai ter mais gente salva do que adventista, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, agora tem 1 bilhão e 600 milhões de cristãos, certo? Em Apocalipse 19:20, a volta de Jesus. Jejum, oração, estudo da Bíblia. Eu tinha feito o ano bíblico uma vez, fiz o Velho Testamento uma vez só, e agora comecei o ano bíblico de novo. Eu leio 2, 3 capítulos, que é a merenda da manhã, primeira. E a última janta da tarde, ou a última merenda da tarde, o estudo da Bíblia e o culto familiar, certo? Onde você vai interceder pelas pessoas. Não tem como ninguém ficar neutro na obra de Deus, certo? E quando fala que Deus derramará o Espírito Santo, derramarei, ele se repete em Malaquias 3:1, ou é 4, que ele abrirá as janelas do céu e derramará bênção sem medida, que as pessoas fiéis no dízimo e nas ofertas, certo? Porque Deus ele não mede o que ele vai mandar para nós, não, porque é de graça. É de graça. Agora, isso vai ser de acordo com a minha fé e a minha insistência. E o que eu pedi. Certo? Então é isso aí. Nós vivemos naquilo que talvez menos se fala, que deveria ser mais falado. A verdade, as 3 mensagens angélicas, que Jesus talvez já tinha vindo há séculos antes. A igreja profética vai fazer 200 anos. É marca de besta, é não sei o quê. A marca da besta, ela é 2 coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela é física, que você tenta adivinhar, chip, cartão de crédito, ela é espiritual, que é o pecado. Certo? E a Bíblia diz que ninguém vai receber o selo de Deus, de Criador, nem o selo do Espírito Santo, restaurador, que é Jesus também, o sacrifício, que é a salvação, Efésios 4:29, não entristecer o Espírito Santo com ele de gritaria, porque fosse selado por dia da redenção, e Apocalipse 7:2, se ele não fazer uma entrega de tudo, coração, tudo. Por isso que Jesus comparou como uma criança o reino de Deus, os que tomam ele. O reino de Deus é tomar de esforço, e muitos se esforçam por entrar nele. E quem não tomar o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É porque a criança ela é pura,
ela não sabe o que é o mal. O que é o mal. Ela não sabe o que é o mal. Ela tem a natureza pecadora, é uma pecadora, mas não sabe o que é o mal. Nem poder fazer o mal ela pode. Então, mas também ela não sabe o que é o bem também não. Certo? Isso aí é outra questão. Deu bem para vocês entenderem, né? Então, por que o Espírito Santo? Lembra que examinais as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus. O Espírito Santo que inspirou os apóstolos e profetas para pregar a Bíblia. Eu vou dar um exemplo na segunda pessoa individual que recebe o Espírito Santo. Porque eu vou ficar esperando, se eu estou na igreja, eu vou ficar esperando a igreja receber, que aí eu recebo também. Não. Se os que recebeu na igreja, eles fez isso, eles preparou. E se você não preparar? Então, para você não depender, faça sua parte, que aí você já está ajudando a igreja a receber. Certo? E orando para que a igreja também receba. Isso nos seus atos, no seu testemunho, talvez quase mais do que só falando, estudando a Bíblia. Certo? Nós já era para estar sentindo o céu aqui na terra. João Batista, ele tinha o Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Sabe por quê? Porque o pai dele tinha o Espírito Santo, que era Zacarias. Então, individual, Deus está esperando a pessoa pedir ele o Espírito Santo. Mas se eu vou pedir Deus o Espírito Santo e tenho uma vida de adultério, Deus pode mandar o Espírito Santo para mim? Não. Se eu tenho mágoa de uma pessoa, não procuro buscar em Cristo, eu tenho que estar preparado para receber o Espírito Santo. E essa preparação, ela desprepara também, hein? É um subir degrau e descer até que você sobe e não desce mais. É na volta de Jesus. Certo? Por isso que as falsas religiões, as pessoas estão mais lotadas, por quê? Porque a gente sempre procura o faz. Mas para Deus nem sempre o faz é o verdadeiro. O verdadeiro é o mais difícil e as mais poucas pessoas. Certo? Além de você subir a ladeira, o caminho é estreitinho. Além de você estar subindo a ladeira. Certo? Então, tchau para vocês e até já. Nós tem que tirar força, tirar da fraqueza força, tirar da enfermidade a saúde, tirar da má vontade a boa vontade, tudo contra que está na nossa carne. Certo? Não vê o atleta? Pois é. Então, até já.